Boa noite, pessoal. Meu nome é Ana Beatriz Assan e eu vou coordenar essa sessão interativa de perguntas e respostas aos instrutores do curso Jornalismo Investigativo, da hipótese à construção da narrativa. A gente está recebendo hoje o jornalista Andrew Lira para falar sobre a aula sobre como trabalhar com documentação. Andrew, antes da gente abrir para as perguntas, eu gostaria de pedir para você que nos contasse um pouco como e por que você escolheu essa profissão e qual foi a sua trajetória até aqui. Claro. Então, o meu começo nessa profissão foi bem pequeno, modesto. Eu estava lá antes da faculdade, no ensino médio, e no ensino médio, nós tínhamos um jornal pequeno, local, com um programa, se você quisesse, você poderia fazer histórias para esse jornal local sobre esportes. Eu tinha 15 anos de idade, eu ganhava $10 para escrever uma reportagem sobre esportes, e por uma criança, né, um jovem de 15 anos, era maravilhoso estar escrevendo para o jornal local, não é? E ter uma coisa publicada, um artigo publicado, foi muito, muito interessante, me empolgava muito. Depois, eu estudei jornalismo na faculdade. Eu não sabia se eu ia ficar na profissão, mas acabei trabalhando em alguns jornais pequenos, e foi aí que eu realmente, na Filadélfia, estava trabalhando em um jornal semanal muito bom. E aí eu conseguia crescer, me desenvolver lá. E parte disso se deveu a uma versão da Abrage que nós temos nos Estados Unidos, que é chamada Investigative Reporters and Editors. Eu comecei a ir aos congressos dessa associação, isso me ajudou muito, me ensinou a fazer investigação de histórias investigativas, gostei disso, e aí comecei a trabalhar eu comecei a trabalhar nessa organização, assim como alguns de vocês já trabalharam ou trabalham na Abrage, e comecei a fazer isso. Fui para a NBC depois, trabalhei para o New York Times e voltei para a NBC. Nos últimos 25 anos estou lá, aprendendo essas capacidades através como a organização, como a IRE, não é? Essa a nossa organização de investigação e de jornalismo nos Estados Unidos, me ensinou muito, eram aulas mesmo. E uma das coisas que eu aprendi e que eu valorizo muito é tentar eh, gerar também o conhecimento e passar o conhecimento para outras pessoas, disseminar esse conhecimento para outros que estejam interessados nessa profissão. Então, gosto muito de estar aqui também por isso. Eu queria abrir agora, agradecer ao Andrew pela fala dele e abrir para as perguntas. Bom, a gente recebeu aqui uma pergunta da Isadora Albernaz, do Poder 360, em Brasília. Primeiro, ela agradece pela aula, fala que foi incrível. E ela pergunta: muitos dos exemplos que você deu foi de reportagem colaborativa, e por esse motivo queria saber como você e seus colegas costumam manter a organização dos documentos das histórias ao longo da apuração. Uma grande pergunta, como organizar o material, não é, os documentos, e se eu colaboro com repórteres de outras redações, ou se estiver colaborando com repórteres dentro da minha redação, dentro da minha organização, é assim, bom, se a gente busca grandes reportagens que aparecem nos grandes jornais, na TV, sempre tem mais do que uma pessoa envolvida, sempre assim. Bom, se não for um projeto top secret, né, muito secreto, a gente pode simplesmente disseminar esses arquivos no Google Drive. Eu gosto muito do Google Drive, alguns colegas também, mas não funciona para todo mundo. Então, tento verificar como os meus colegas gostam de trabalhar. Se eu tiver um colega que prefere um outro método, eu tento me adaptar ao método que eles gostam. Eu acho que é mais fácil que eu me adapte ao método deles do que eles ao meu, mas eu mantenho uma pasta no Google Drive com documentos do Google para fotos, imagens. Se for muito material, não é material que tipicamente que ocupa muito espaço, aí eu uso um hard drive local ou o Dropbox. É o que a nossa corporação tem, mas não é assim um endosso. Qualquer que seja a forma melhor para vocês, que se adapte melhor às suas necessidades, é isso.
Uma coisa muito útil é ter manchetes sobre todos os documentos. Por exemplo, entrevistas com o presidente da empresa tal, não é o nome do presidente e a data. Assim, no título, ou na manchete, digamos assim, do documento, vocês nomeiam o documento dessa forma e aí colocam numa pasta chamada entrevistas. Isso facilita a busca nesses drives, a busca pelos documentos. Eu converso isso com meus colegas, aí eu encontro as anotações deles, mas nem sempre é perfeito. E muitas vezes a gente se vê na posição de perguntar para o colega, eu sei que você tem aquele documento com a tal entrevista, me ajuda a encontrá-lo, por favor. Algumas outras coisas que podem ajudá-los são o seguinte: se vocês têm um documento que é um PDF, uma coisa que é muito boa é fazer um escaneamento deles, ou a gente usa o OCR, não é, para fazer uma leitura, isso facilita encontrá-lo nos seus computadores, para encontrar trechos ou palavras, se vocês tiverem um PDF. Então, assim que eu recebo um PDF, eu verifico se ele é buscável, se é possível buscar. Se não é possível buscar texto ali, eu passo no OCR, eu posso usar Adobe para fazer essas buscas. Mas é uma pergunta muito, muito, muito interessante para essa questão da organização. Então, eu sempre faço listas e sempre atualizo, nós organizamos isso nas pastas e também a gente verifica o que a gente precisa fazer. A gente tem que revisar o que a gente precisa fazer agora, o que pode esperar, é importante rever essas listas. Em relação à organização, aliás, algumas outras dicas são as seguintes: colocar as coisas numa ordem cronológica, ter eventos-chave em ordem cronológica, isso é muito útil. Aí você pode perceber, olha só, o executivo dessa empresa vendeu muitas ações antes daquela notícia ruim que saiu na mídia, e aí isso ajuda você a perceber as histórias se tiver uma boa cronologia. Fazer cronologias é também algo muito útil, e eu tenho alertas de calendários para fazer com que eu me organize dessa forma. São algumas coisas, mas vocês podem ter outras ideias. Eu sempre tenho curiosidade sobre a organização das outras pessoas. É muito difícil, particularmente quando a gente trabalha com outras pessoas. Se vocês tiverem sugestões e dicas, eu adoraria escutá-las, saber mais sobre elas. Obrigada, Andrew. Eu vou ler agora a pergunta que chegou aqui no chat, da Aline Reis, do Jornal Plural de Curitiba. Ela fala: é seguro usar documentos fotografados ou digitalizados sem ter acesso aos originais? No caso específico da minha pergunta, não tivemos acesso aos originais ainda e possivelmente não teremos. Pois é, essa é uma grande pergunta, uma boa pergunta. Se vocês não têm os documentos originais, eu acho que a Aline está se perguntando, será que eles poderiam ter sido mudados, modificados, forjados de alguma forma? Não é? Você pode estar arriscando a publicação de um documento que foi alterado. Isso já aconteceu com alguns repórteres, é um risco. Quais seriam algumas salvaguardas? Se o documento foi muito mal forjado, a gente pode verificar isso, a gente pode ver isso, perceber, a gente busca inconsistências, por exemplo, se houver um documento militar forjado que foi passado, não é, adiante, envolvendo a guerra na Ucrânia, por exemplo, e houve um caso assim, a gente podia ver que ele foi forjado, não é? A gente vê que as letras, elas têm um espacinho entre elas, normal, não é? Entre das fontes e tudo, a gente sabe isso. E aí um especialista pode ver que esses pequenos espaços entre as letras estão estranhos, e aí alguém que seja um pouquinho mais especializado já consegue ver. Também temos um software que tenta pegar se uma imagem é um composto, uma imagem composta. Então, se vocês pegarem a minha cabeça e colocarem no corpo do Sérgio, aí, será que vocês conseguiriam verificar que foi alterada essa imagem? Ou seja, tem um software que consegue, bom, a luz é um pouco diferente, porque a luz está passando na cabeça do Andy aqui, mas no Sérgio está vindo de trás, está iluminando o corpo dele de trás. Então, o software consegue fazer isso. Nós, por exemplo, nós fizemos isso com os arquivos da Wikileaks e do Snowden,
por exemplo, e é sempre bom voltar à organização, nossas agências de espionagens, e nós chegamos para nossas agências e dissemos, nós temos esses documentos, acreditamos que eles são originais, e se olharem para esses documentos, vocês têm alguma questão sobre a autenticidade desses documentos? E aí, esses documentos podem ser verificados e há uma resposta. Vocês podem dar 5 minutos para que eles respondam, ou semanas para responder. Então, o tempo que leva para responderem pode depender um pouco da sensibilidade ou da quão delicado o assunto é. E é muito bom estar certo em segundo lugar do que estar errado em primeiro lugar, não é? Então, é preciso ter cuidado. Uma vez, me aconteceu uma coisa desse tipo. Alguns de vocês devem se lembrar de Abu Ghraib, uma prisão horrível no Iraque, organizada pelos militares dos Estados Unidos. E os militares dos Estados Unidos estavam abusando de prisioneiros iraquianos em Abu Ghraib. E isso aconteceu, de fato. Essas fotos que saíram na mídia, em primeiro lugar, eram genuínas. Mas para nós, de uma organização de mídia, a gente queria encontrar mais fotografias, e nós tínhamos fontes dizendo, temos mais fontes, temos mais imagens. Então, a gente estava buscando e lutando para conseguir mais imagens para mostrar esses abusos dentro dessa prisão que ocorreu durante a guerra no Iraque. E um colega meu me ligou e disse, eu tenho fotos novas aqui, a fonte é uma ótima fonte, e temos que publicar essas imagens agora. E eu disse, olha só, eu tenho que verificar, calma aí. E eles não pareciam genuínas para mim, eu não tenho certeza do porquê eu achei aquilo, mas eu achava que não estava certo. Aí eu liguei para alguns especialistas militares que eu conhecia, e um desses especialistas, ele olhou essas fotografias para mim e ele me disse, a camuflagem que os soldados estão usando não é dos militares dos Estados Unidos. Então, essas fotos são fake, são falsas, e eu posso dizer isso a partir da camuflagem da roupa, do uniforme deles. E ele sabia falar sobre isso, a gente não publicou por causa disso, mas o Boston Globe publicou nos Estados Unidos, e Piers Morgan também, em Londres, publicou. Piers Morgan foi despedido, porque ele era editor lá, por publicar essas fotos. O Boston Globe também teve que fazer uma correção de primeira página, que nunca tinha havido nos Estados Unidos. A gente nunca tinha visto isso, uma correção, uma errata de primeira página. Então, eu não publiquei, não tive que me desculpar por nada, não é? Uma pessoa perdeu o emprego, outra pessoa teve que lidar com tudo, né? Com a vergonha de ter feito isso para manter o emprego. Então, você deve estar sempre certo de ter cuidado, de ser cuidadoso. Existem documentos falsos, e tentem utilizar suas habilidades jornalísticas para verificar isso. Bom, essas fotografias, aliás, eles fizeram assim, eles pegaram um filme pornográfico que mostravam soldados batendo em pessoas nuas, e aí pegaram essas imagens e misturaram, e assim que eles falsificaram essas imagens, assim que a gente descobriu. Foi bom a gente ser cuidadoso, porque depois a gente não ficou envergonhado. Não me perguntem por que as pessoas fazem esse tipo de filme, mas tem, então, tem gente que faz isso. Muito interessante. Agora eu vou passar para a Silvia, então, que ela tem uma pergunta, por favor. Silvia, aqui do Matinal de Porto Alegre. Andrew, eu queria saber como é que tu organiza as tuas apostas de investigação, né? Geralmente tu tem algum assunto que tu quer investigar e tu vai atrás, ou vem algum palpite de fonte que tu, né? Ou tu tem ou tu vasculhas documentos atrás de uma hipótese que tu tem, né? Tu recebe um palpite, enfim. Como é que, vamos dizer assim, como começaram, né, alguma das tuas principais projetos aí de investigação? Se tu tem algum hábito, né, sistemático de investigar algumas coisas e aí até ver onde isso vai dar. São ótimas perguntas. Então, a resposta é sim. E algumas coisas eu quero falar. E você
falou um pouco sobre isso na sua pergunta. Em primeiro lugar, a gente tem que encontrar as histórias, e elas podem vir de tantas formas diferentes. Pode ser o seguinte, às vezes, parece, ali eu verifico um relatório governamental meio obscuro que ninguém lê, e aí eu verifico, e ali tem uma coisa muito chata, né, muito não interessante ali no meio. Mas o que é feito de forma muito entediante por um burocrata governamental, às vezes pode levar a um lugar bastante profundo, que vale a pena investigar, que envolve as vidas das pessoas, ou dinheiro, ou roubo de dinheiro, desvio de dinheiro, etc. Então, às vezes, ler documentos que nenhum outro jornalista lê pode ser muito útil. Então, eu gosto de encontrar perguntas assim, olhando um discurso de um político, daí você vê um detalhe aqui. A gente pode testar se alguma daquelas coisas que ele disse ou ela disse é verdade. Alguns repórteres já vieram para mim e falaram, nossa, temos uma implicação. Por exemplo, fizemos uma reportagem sobre tráfico de trabalho que é relacionado aos militares. Eram relatórios do Pentágono que ninguém lia, ali que a gente achou a pista. Muito entediante ler esses relatórios, mas a gente percebeu a partir dessa investigação que havia tráfico humano para trabalho em outros países, eram seres humanos que estavam sofrendo esse tráfico humano. E a gente buscou informações ali, a gente fez as mensurações, buscamos essas medidas. Então, ler relatórios do governo, ouvir o que as pessoas estão dizendo, às vezes seguir as breaking news. Nós tínhamos um grande acidente aqui nos Estados Unidos que liberou substâncias químicas tóxicas, e aí a gente se interessou sobre o transporte por via rodoviária de toxinas ou de substâncias tóxicas, e a gente buscou várias coisas e investigamos muita coisa interessante. Também os relatórios da polícia nos dão informações em relação ao que nós chamamos de perfil racial, não é? Que quando os negros, principalmente, viram alvos da polícia. Às vezes a gente escuta algo interessante de uma fonte, aí a gente pensa assim, bom, vou procurar aqui. Então, muita ideia. Eu tenho uma lista de ideias. Eu não tenho muito tempo se eu não tiver muito tempo para fazer essa investigação, eu vou me concentrar, mas a partir de uma lista que eu crio. Aqui são as histórias que eu quero buscar agora, aqui são histórias que eu posso deixar para depois, e aqui estão histórias para as quais eu tenho, assim, a metade da ideia que pode levar a uma boa história, uma boa reportagem. Então, quais são os documentos que eu preciso analisar ou buscar, que telefonemas eu preciso ainda dar para chegar lá. Aí você analisa. Mas muito obrigada por sua pergunta, Silvia, é muito importante. Essa ideia, por exemplo, de ter uma tese, se vocês tiverem uma tese, qual é a manchete ou qual é a principal ideia? A gente tem o parágrafo central que diz para o seu leitor, é disso que se trata essa reportagem. Por exemplo, às vezes você faz 6 meses de investigação lá na IBC e descobrimos que milhares de profissionais e pessoas estavam sofrendo tráfico humano, pessoas que estavam sofrendo isso, e a NBC conseguiu. Ou então a Tesla estava destruindo uma floresta tropical para obter níquel para a produção de baterias e tecnologia, etc. E aí, isso se torna a nossa guia. Às vezes, a gente faz entrevista demais e muitos documentos, e nem sempre tudo é necessário. Então, a gente volta para a tese, não é para a hipótese que a gente tem. Então, voltamos para o nosso caminho, voltamos para a nossa trajetória. E aí, a gente pode mudar o que a gente tem, não é? De acordo com a sua reportagem, o que você vai usar ou não, mas manter a sua tese percebendo o que pode ser entregado, o que pode ser gerado, sempre conversando com o seu editor. Às vezes eu digo para um editor, essa história aqui é melhor do que eu pensava há 2 semanas, ou vocês podem dizer para o editor, lembra aquela história que eu achava que era o máximo? Bom, mas eu tenho feito investigação, estou pesquisando, e ela realmente não é muito interessante. Então, isso acontece, e por isso é importante conversar com os editores. Nós temos sempre que verificar as breaking news, não é? As notícias que estão sendo
aparecendo nas manchetes, pode ser um desastre, ou comunidades que não têm água potável, até algum desastre ferroviário, e a gente vai buscando Obrigada, Andrew. Eu vou ler agora a pergunta da Raíssa Ibrahim, do Marco Zero Conteúdo. Primeiro, ela agradece pelas partilhas, ela fala que foram muito enriquecedoras, e ela pergunta: gostaria de saber como o senhor costuma organizar as informações e se usa algum método para isso quando está em apurações longas e densas. Sim, bom, para além do Google Drive, não é? Para além dessa organização. Nós temos memorandos regulares, a gente escreve um para o outro, dizendo assim, é aqui que estamos na nossa reportagem, e é esse o caminho que nós queremos seguir no futuro, quais são as entrevistas, quais são os documentos que ainda nós precisamos fazer, nós temos a linha do tempo. Então, escrever memorandos, não é? Resumindo os seus achados é muito importante. Dessa forma, os editores podem começar a ver como que a história está se moldando. Quando a gente trabalha nessas histórias, e uma das coisas que você diz é verdade, não é? As histórias podem mudar com a passagem dos meses, e elas se moldam diferentes. Às vezes, essas histórias se densificam com a passagem do tempo. Então, eu acredito muito nessa troca de memorandos. Você mesmo, você consegue revisar e aprender com o que escreveu há uns 3 ou 4 meses. Não são só anotações ali num caderninho, são memorandos que você escreve. Você pode fazer busca e referências, e buscar isso nesse memorando. Porque às vezes quando se passam meses, você tem ali uma informação muito interessante no documento, mas você não percebeu como aquela informação era importante naquele ponto da sua investigação. Mas depois, quando você aprendeu mais, você pode pensar, nossa, agora me lembrei daquele documento que eu verifiquei lá há 3 meses e me dou conta de quão importante essa informação é. Então, escrever esses memorandos, voltar ao que você tem, compartilhar esses memorandos é crucial. Muitas vezes, eu vejo que a gente absorve muita informação, e, às vezes, quando chega a hora de escrever, a gente já sabe, não é? Já está na nossa cabeça, porque a gente fica indo e voltando, então nos aprofundamos. Primeiramente, eu tento escrever uma versão sem olhar as minhas anotações. Depois eu volto, verifico as notas e revejo quaisquer erros que eu tenha feito. Às vezes, eu conto para algum amigo ou algum familiar, olha só como é que é essa história, esse é o problema que eu gostaria de contar, etc. Então, eu vou passar agora para a pergunta. A Isadora Albernaz fez outra pergunta. A pergunta da Isadora, ela fala: sendo um repórter investigativo de renome, acredito que muitas pessoas devem te procurar com histórias e furos mirabolantes. Como ter uma mínima noção, discernimento de que a história rende, vale a pena ser investigada e contada? Sim, é uma ótima pergunta. Então, as pessoas podem dizer coisas para vocês, e uma das coisas que nós tentamos fazer, em particular em reportagens investigativas, é tentar verificar tudo, não é? Nós chamamos isso de verdades verificáveis. Como nós podemos verificar o que alguém disse? Alguém disse, por exemplo, naquela data eu estava naquele local e tal coisa aconteceu. Será que a gente pode verificar isso, a data, o local, se aquela história ocorreu? Como nós podemos verificar isso? Sempre buscamos a verificação de tudo que as pessoas falam. Não basta ouvir o que as pessoas têm a dizer, claro. Eu acho que parte da sua pergunta tem a ver com como perceber quais histórias valem o nosso tempo, não é? E parte da resposta para isso é o seguinte: quais são o que está em jogo com aquela história, não é? Colocando de outra forma, qual é o prejuízo, qual é o dano, quem está sendo prejudicado e por que que as pessoas deveriam se importar com isso. É importante se perguntar isso. Eu sempre escuto pessoas me contando histórias e no final das contas a gente fica até assim, é divertido ouvir aquilo, mas a gente pensa, será que eu quero devotar 3 semanas a essa investigação tentando verificar isso tudo, se ninguém está sendo prejudicado, se
não há nada de tão importante, é só peculiar ou engraçado, né? Então, nesse tipo de histórias, eu digo assim, bom, se for muito interessante, talvez um outro repórter possa fazer, mas eu não teria tempo para desenvolver esse trabalho. Dessa forma, é importante ter cuidado com o seu tempo e realmente se perguntar qual é a importância dessa reportagem, dessa história, qual a importância de devotar o meu tempo para buscar isso, para trabalhar nisso, em oposição a buscar uma outra história para desenvolver. Obrigada, Andrew, pela resposta. Eu vou ler agora a pergunta que chegou aqui no chat, do Eduardo Miranda, do Correio do Estado de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele fala: em primeiro lugar, é uma satisfação enorme aprender contigo. A minha pergunta, apesar de simples, é uma dúvida que surge durante todas as oportunidades de estar com jornalistas experientes como você. Quantas investigações você costuma conduzir ao mesmo tempo, individuais ou colaborativas? Há um nível recomendável nisso para dar escala à produção, entrada e saída de reportagens e deadline também? Ótima pergunta. Ah, parte disso depende da sua redação. No início vocês me perguntaram sobre a minha carreira, né? E eu trabalhei um jornal semanal na Filadélfia. A gente tinha que produzir um certo número de reportagens por semana, eram cotas. Se eu tivesse que fazer uma investigação, reportagem mais profunda, eu ainda tinha aquela cota para cobrir. Em outros momentos, eu já estive em uma outra redação e eu perguntei para os editores, quantas histórias vocês querem que eu produza durante um ano? E eles diziam, bom, se você fizer apenas uma ótima história, ficaremos felizes. Então, uma resposta totalmente diferente daquela que eu obtive na Filadélfia. Então, é importante conversar com seus editores a respeito disso para saber o que eles esperam, qual é o nível de produtividade que eles esperam de vocês. E o que isso significa é, se você tiver que produzir muitas histórias, muitas reportagens para a sua redação, você pode ainda fazer investigação, mas talvez mais focadas, menores, não é? É uma forma de pensar sobre isso. Bom, para mim, atualmente, eu diria que provavelmente estou trabalhando em 5 ou 6 histórias, e uma dessas histórias, quando ela está próxima de ser publicada, provavelmente eu paro de trabalhar na outra e aí deixo elas ali, para me concentrar mais naquela história que vai ser publicada, não é? Para chegar lá, para terminar ela, com a ideia de que vou deixar essas outras aqui de lado e depois eu pego elas de novo. Umas 5 ou 6 histórias, então, mas às vezes a gente trabalha em algumas reportagens que são tão complicadas que uma só basta, uma ou duas bastam. Então depende do tipo de reportagem, e isso depende também da questão, se você precisa fazer muitos relatórios ou solicitações de liberdade de imprensa, depende do que você precisa fazer, do equilíbrio entre o que o seu editor quer de você, o que vocês querem fazer, e tentar encontrar um equilíbrio nisso tudo. Não existe uma fórmula pronta. Obrigada, Andrew. Chegou uma pergunta da Margarete Grilo, da Tribuna do Norte, Natal, Rio Grande do Norte. Ela fala: numa reportagem investigativa, a demanda de apuração é muito grande. Como você define as prioridades? Bom, eu defino as minhas prioridades, em primeiro lugar, falando com meus editores, não é, para verificar se estamos concordando em relação às nossas prioridades, e busco as histórias que eu acredito que envolvam o maior impacto. Então, por exemplo, no momento, estamos verificando algumas histórias, e uma história não é a principal na qual estou trabalhando, talvez ela está ali na número 3 ou 4 da minha lista. Uma das coisas com as quais nós lutamos em relação a essa história é que a gente já escreveu um pouco sobre ela, a gente acha que tem uma versão melhor dela, que ela pode ser melhorada, mas a gente fica pensando assim, qual é o nível de informação que nós queremos oferecer para os nossos leitores ou telespectadores? Algumas outras histórias a gente pensa, nossa, essa aqui é importante, ninguém fez isso antes, etc.
Então, temos que pensar em qual é a história mais importante. Isso volta ao que eu disse antes. Qual é o dano, se há algum crime, se alguém está sendo prejudicado e por que que eu devo me importar com isso. Se muitas pessoas estão sendo prejudicadas pelo que você está investigando, isso faz dessa história uma história importante. Se você acha que o público precisa saber disso e se ninguém está escrevendo sobre isso, sim, se torna importante, mais relevante. Esse tipo de histórias tem mais peso, ou perguntas que são mais rotineiras, não é? Ou histórias que são mais rotineiras. Então, você tem que se perguntar isso. Ou, de outra forma, se eu estivesse num grupo de amigos e seus amigos perguntassem para você, no que você trabalha? Em que história vocês pensariam primeiro? Vocês não vão acreditar, estou investigando isso ou aquilo. Também, então, o que eu quero dizer é que tem muito a ver com seus instintos. Obrigada, Andrew. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Se não, o Sérgio tem uma. Andrew, em primeiro lugar, parabéns. Essa sessão que você deu, eu reputo como a mais difícil de todo o curso e acho que a sua aula foi magistral. Eu realmente gostei muito. A minha dúvida, minha curiosidade, na verdade, é saber se você organiza a sua área de trabalho no computador, no browser, se você tem algumas ferramentas que são as ferramentas que você utiliza para investigação com mais assiduidade. Sim, no meu navegador, no meu browser, eu crio pastas dos principais links que eu preciso ter acesso se tratarem de informações online. Então, se eu souber que estou trabalhando num projeto ou que vou trabalhar naquele projeto por muito tempo, aí eu abro uma pasta com todos os meus links e deixo ali. Geralmente, eu não consigo pensar assim na organização até que eu já tenha trabalhado por um bom tempo, um certo tempo no projeto, porque daí a gente vê o que é importante. Algumas pessoas dizem assim, você precisa ler aquilo e aquela outra coisa, aí você lê e você vê, não era tão importante. Então, você acaba aprendendo, isso é valioso para essa reportagem e aquilo outro não é tão valioso. Então, eu organizo os meus bookmarks online e os meus arquivos no meu computador, faço da mesma forma, mais ou menos, ou seja, eu tenho arquivos e em relação aos aspectos que eu considero mais importantes daquela história, por exemplo, documentos do Pentágono, ou documentos de tal empresa, ou documentos de tribunais, ou registros corporativos, ou declarações de empresas que foram passadas para o governo, ou imagens de satélite. Tenho arquivos nomeados dessa forma. Por exemplo, quando a gente estava revisando, a gente estava fazendo uma reportagem sobre uma floresta na América do Sul, e aí, neste caso, poderíamos ter um arquivo de imagens de satélites, outro com mapas de mineração, outros registros corporativos que a empresa faz publicamente sobre a sua atividade de mineração, algum outro arquivo sobre clips de jornais, não é? Em relação àquela mina, aquela atividade de mineração em particular. Um outro arquivo poderia ser vídeos dos executivos da empresa falando, por exemplo, numa conferência de negócios ou uma conferência de investidores. E todo esse material, ele fica ali etiquetado, não é? Rotulado em cada arquivo, e aí espera não esquecer do que é importante, não é? Porque a gente pode acabar se esquecendo em qual é a principal centro da história, que as minerações vão acabar com as florestas, e essa floresta dessa terra deveria ser protegida, e aqui estão as promessas que estão sendo quebradas, aqui estão as pessoas afetadas e a terra afetada. Essa é a parte principal da sua investigação.
Mas aí você tem aqueles arquivos com as imagens de satélites, com os relatos, com os documentos. Isso ajuda que você precise voltar sempre e reorganizar. Eu sempre me pergunto, ter que voltar e ter que buscar um documento 3, 4 vezes, aí eu começo a pensar, não, estou bem organizado, aí eu tenho que encontrar um sistema melhor de organizar as minhas coisas, os meus documentos. Mas pensem no que funciona para vocês também, porque eu vi que alguns repórteres, eles têm tipo de parede na sua redação e colocam lá post-its ou o- outros papeizinhos. Alguns outros precisam de um arquivo muito, muito bem organizado, perfeitamente rotulados, etiquetados. Depende da pessoa. O ideal é que se adeque às suas necessidades, que funciona para você. Mas tenha certeza de que você consegue voltar e encontrar o que precisa. É isso que é necessário. Obrigada, Andrew. E no gancho da pergunta do Sérgio, então, vamos supor que você vai fazer uma reportagem sobre um tema que você ainda não tem muitas ferramentas, né, sobre aquele determinado tema, ainda não tem as ferramentas nas suas pastas. Você recorre normalmente aos seus colegas, a alguma fonte? Sim, sim. A gente pode falar com as fontes, a gente tenta perceber o que eu preciso saber, não é? Algumas fontes podem estar muito relutantes, ter medo de conversar com vocês têm que tratá-las com educação e talvez elas se abram e queiram falar com vocês. Você tem que ter muito cuidado em como tratar essas fontes. É preciso ser muito honesto com elas, claro, com certeza vocês todos são. E aí, escutem essas fontes, desculpem. Pensem em como elas descrevem as coisas. Eu acho que parte da sua pergunta, se eu entendi bem, é como começar a encontrar os documentos e outras informações que vão verificar o que você precisa, não? Vão verificar essas coisas. E uma das formas de fazer isso é, ao escutar as pessoas descrevendo como elas trabalham, aí você pode pensar, bem, olha só, você usa o seu telefone, tira fotos das coisas, será que eu posso ver alguma cópia? Ou você usa Telegram, ou Signal, ou mensagem de texto? Será que você pode compartilhar comigo cópias das suas mensagens de textos com essa outra pessoa, não é? Que está provavelmente fazendo algo de errado e com a qual a fonte tem contato? Sempre buscando ou sempre pedindo que se aquela pessoa pode te ajudar a documentar, não é aquilo que elas estão dizendo, que elas estão alegando. E pense em formas de documentar as coisas. Por exemplo, se alguém disser, foi um dia muito chuvoso lá em 15 de março, quando eu encontrei essa pessoa. Bom, vocês podem facilmente verificar como é que estava o tempo naquele dia, naquele 15 de março. Será que estava chovendo mesmo? Se isso é verdade, tentem verificar cada detalhe que puderem. Talvez elas podem utilizar a geolocalização nos seus telefones e podem provar que estavam em determinado lugar naquele momento, dando evidências disso. Todo esse tipo de coisa pode ser útil, especialmente se tratar de uma investigação mais difícil, mais complexa. Ou seja, você tenta buscar todas essas informações. Uma das coisas sobre as quais nós falávamos na IRA, nossa versão da Abrage, não é? Um estado de espírito de documentação. Como as pessoas documentam as coisas? Se uma autoridade governamental tem que inspecionar supermercados, como eles fazem isso? Eles carregam uma folha de papel e colocam ali informações sobre todas as visitas. Esse é um documento, então como eu consigo obter esse documento de vigilância para verificar se tudo bate? Por exemplo, se houvesse vigilância numa fazenda de gado para verificar se o gado estava sendo bem tratado ou como estavam indo as coisas, onde estão essas fichas nas quais eles colocavam informações? Então, tudo na nossa vida é muito documentado hoje em dia, não é? Nossa própria reunião aqui, não é? Provavelmente a Abrage vai ter uma cópia disso, vai ter uma ideia da lista de participantes, e aí a gente começa a documentar tudo. Se
Será que a pessoa estiver com a câmera desligada? Será que está aqui mesmo? Será que está na frente da tela? Provavelmente está logado, claro, mas existem formas da gente documentar as coisas e a partir daí extrair as informações. Obrigada, Andrew, pela sua resposta. Eu queria agradecer a você por essa sessão, pelos ensinamentos de hoje, e por ter aceitado o nosso convite para conversar com os alunos. Ah, obrigada. É um prazer para mim, realmente. É muito bom estar com vocês todos. Muito bom conhecê-los aqui virtualmente também. E obrigada a todo mundo pela presença. Obrigado. Tchau.